Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, nessa manhã de domingo. Um domingo, meu amigo vascaíno, de folga para o atual elenco. Entretanto, se o elenco do Vasco da Gama folga, o torcedor vascaíno, ele se preocupa. Sim, o vascaíno se preocupa com 2025. O vascaíno se preocupa com o futuro. O vascaíno merece voltar a ser de fato feliz. E diante de um período em que se teve a venda da SAF, a entrada da 777, a retirada da 777, a chegada do Pedrinho, quase 3 anos se passaram e nada mudou. O vascaíno ele tem a sensação de que anda e sempre continua no mesmo lugar. Eu, Lucas, moro no Rio de Janeiro. E aqui tem um ditado muito forte, que talvez não seja tão forte na sua região, principalmente se não for uma região de praia ou de rio, que é nadar contra a correnteza. Qual é o significado de você nadar contra a correnteza? O que esse ditado quer dizer quando você fala com uma pessoa, você está nadando contra a correnteza. É um significado de, cara, você está andando, você está fazendo as coisas e nada está mudando. Você continua exatamente no mesmo lugar. E o torcedor vascaíno com relação ao Vasco tem exatamente esse mesmo sentimento. Se a gente pudesse virar para o Vasco da Gama e falar, caraca, Vasco está nadando contra a correnteza, seria exatamente a mesma coisa. Porque, meu amigo, enquanto a gente vê, e aí eu não tenho problema nenhum de citar, enquanto a gente vê Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro, dos 10 anos para cá evoluindo como instituição, cara, de 10 anos para cá o que mudou no Vasco? Nada mudou no Vasco da Gama. O Vasco, ele é hoje um clube que nada contra a correnteza. Nada, nada e não sai do lugar. Então a gente vai falar muito sobre isso aqui com vocês nesse Acorda Vascão, falar sobre esse Vasco da Gama, falar um pouquinho também sobre alguns depoimentos, porque mesmo diante dessa fase tão ruim, os atletas, o elenco do Vasco ainda acredita, né, no potencial desse grupo e no peso da camisa para a temporada de 2025. E além disso, trazer também palavras, do ex-jogador do Vasco da Gama e talvez um grande ídolo da história do nosso clube, Diego Souza, falando, né, meu amigo vascaíno, um pouquinho sobre esse atual Vasco da Gama. Enfim, teremos aí pela frente um Acorda Vascão muito agitado, muito movimentado, cheio de informações e novidades para vocês. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Eu conto muito com a presença, o apoio e a divulgação de todos vocês aí com o nosso canal. Não deixe, de fato, de pegar o link aqui do canal do Gigante Vasco e colocar lá naquele seu grupo do WhatsApp, do Telegram, do Instagram, pois é de suma importância para o crescimento aqui do canal do Gigante Vasco. Fechou? Conto com você então, é vascaíno, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é muito Vasco da Gama. Vamos então começar aqui esse Acorda Vascão, falando com vocês, primeiramente, né, sobre esse atual momento Vasco e todo esse cenário que eu ilustrei a vocês no Acorda Vascão. E por que eu tive inspiração de falar sobre esse atual cenário do Vasco da Gama? Pois o jornalista Bruno Braz, do portal UOL, ele, talvez de uma forma muito sucinta, entretanto clara, conseguiu trazer à tona um atual Vasco da Gama que tem-se de fato um cenário muito caótico. E por que isso? Porque, meu amigo, muitos pontos negativos estão acontecendo.
E aí eu cito a vocês o ponto 1, aquilo que eu tanto falo aqui no meu canal, aquilo que é para mim o ponto mais prejudicial desse atual cenário do Vasco, que é a questão da base. O que talvez nesses últimos anos mais salvou o torcedor vascaíno, o que talvez nesses últimos anos foi um desafogo para o torcedor vascaíno, hoje não vem dando certo. A base do Vasco da Gama não dá certo. A base do Vasco da Gama é um problema hoje. A base do Vasco da Gama não é bem utilizada hoje. A gente pode reclamar do que for, mas independente desse período horrível do Vasco recente, o Vasco conseguiu seguir revelando craques. Eu posso citar aqui, dentre os anos de 2015 até 2025, vários nomes. Eu posso citar Douglas Luiz, eu posso citar o Luan, o zagueiro que foi para o Palmeiras e conquistou tudo por lá. Eu posso citar o Matheus Vital. Eu posso citar, e aí de uma geração mais nova, Andrei Santos, Marlon Gomes, Gabriel Peck. Eu posso citar vários nomes, Ignaldo, que está brilhando lá no Shakhtar Donetsk. Eu posso citar o Eric Marcos, que não sei se você sabe, está brilhando lá na Bulgária e a atual gestão do Pedrinho emprestou na temporada passada. Então, assim, craque o Vasco da Gama está fazendo. A gente vê Alan, Felipe Coutinho. Então, mesmo diante de um período tão ruim, a base do Vasco ainda deu certo. E hoje não dá mais, hoje nem sequer utilizada é. Hoje a gente vê o Leandrinho sendo emprestado para o Al-Shabaab até o meio do ano. E o Vitor Luiz tendo seu contrato renovado por 3 temporadas. E a gente vê o JP sendo emprestado para o Avaí. E não sendo utilizado aqui, enquanto o Souza ontem entrou em campo como titular contra a equipe do Boa Vista. Qual é a lógica, né? Qual é o sentido? E aí, além da base, que não é bem utilizada, não é bem tratada hoje, a gente tem a questão também de São Januário. Esse absurdo, né, da venda de mando de campo para o Palmeiras, que é completamente difícil de entender. O Vasco, do Campeonato Brasileiro, é o clube que é mais prejudicado com relação ao mando. Por quê? 2 mandos o Vasco já não tem. Já não joga em São Januário, que é um jogo contra o Flamengo, um clássico que a PM, o BEP, proíbe de jogar em São Januário, e contra o Fluminense. Então, de 19 jogos que todos os clubes do futebol brasileiro têm direito de se jogar em casa no Brasileirão, o Vasco não tem esse direito. O Vasco só joga 17, porque 2 dos clássicos são realizados no Maracanã por obrigação. Se não for no Maracanã, em qualquer outro estádio, a não ser a casa do Vasco. E aí o Vasco, além de ter esse fator que o prejudica, o Vasco ainda se prejudica. Porque já sendo, dentre os 20 clubes do Brasil, o que tem menor jogos em casa, o menor número de jogos em casa, o Vasco ainda vende mais um, então tem apenas 16 jogos de 19 jogando dentro da sua casa. Que é contra o Palmeiras. O Vasco vendeu o mando de campo para Brasília e não tem nada contra o Vascaíno de Brasília, absolutamente nada contra, gente, mas não é São Januário, não é a casa do Vasco da Gama, meu amigo. Não tem lógica, não tem sentido. Por exemplo, a seleção brasileira, ela tem fãs mundo afora. A seleção brasileira, ela vai jogar contra poxa, gente, a Rússia, na Rússia, e vai ter torcedor da seleção brasileira lá. Talvez até lote o estádio. Mas jogar no Brasil para a seleção é diferente, é exatamente isso. O vascaíno, ele tá em Brasília, ele tá no Espírito Santo, ele está em todos os lugares. Mas aqui em São Januário é diferente, é a casa do Vasco, onde os atletas estão acostumados a jogar. E o Vasco vai e vende o mando. Então, mais um fator que preocupa. Uma saída do DNA de Vasco, além do fator básico que a gente tanto pontuou, o fator do racismo, da luta contra o racismo. A gente pode até reclamar da gestão da 777, mas foi uma gestão que durante o Vasco da Gama pregou exatamente muito isso dentro do clube. Voltar a ser um clube que luta contra o racismo. O Vasco se posicionava, voltou a se posicionar. A gente voltou a ser o Vasco da Gama, o clube que luta contra o racismo, o clube da igualdade. Voltamos a ser esse Vasco, cara. E aí, a partir do momento que o Pedrinho entrou no Vasco, mudou. Sumiu. Cadê o Vasco da Gama que luta contra o racismo? Cadê o Vasco da Gama das classes? Cadê esse Vasco? Sumiu, meu amigo. Tivemos aí um episódio gigantesco de racismo agora, né? Na Copa Conmebol Libertadores Sub-20 com o garoto Luigi, em que o Vasco poderia se posicionar de uma forma mais forte. Mas foi uma mísera nota de rodapé, quase não querendo dizer nada. Não soube utilizar uma oportunidade para representar
o jogador, representar a causa que o Vasco da Gama tanto é importante. Além disso, também o time profissional hoje do Vasco, que é muito preocupante, gente. Ontem a gente perdeu com o time titular para o Boa Vista pelo placar de 1-0 e os reservas viraram o jogo. Assim como foi também na semana passada, perdemos para o Maricá por 2-1 e os reservas viraram o jogo. E aí, a gente está sofrendo para ganhar do Maricá, a gente está sofrendo para ganhar o Boa Vista. Esse é o time do Vasco para 2025. A reforma de São Januário. A promessa era início de 2025. Agora a promessa já está para o final de 2025, início de 2026. A única, talvez, tarefa que a gestão do Pedrinho tinha por obrigação de permanecer no Vasco da Gama, de seguir com o Vasco da Gama, era a reforma de São Januário. E ela até agora não aconteceu e está longe de acontecer. Então, assim, é muita coisa esquisita, é muita coisa estranha de uma diretoria, que tinha todo o apoio do torcedor vascaíno, mas agora começa a ter mais críticas do que elogios. E assim, as camadas, meus amigos, elas vão por aí. A gente pode criticar a questão do estádio, a gente pode criticar a questão de gestão, a gente pode criticar a questão da base e a gente pode criticar várias outras coisas. A gente pode criticar, a questão de reforços, quase 20 milhões de reais investidos em Maxime Domingues e Jean Davi, que não são utilizados. Eu posso criticar a questão do departamento médico do Vasco, que é um absurdo. Por exemplo, o caso Adson, gente. O Adson está há 8 meses longe do Vasco da Gama. O Adson, que o Vasco pagou quase 30 milhões de reais na temporada passada, está há quase 8 meses longe do Vasco. E aí você pode falar, Lucas, mas ele teve uma lesão. Sim, a lesão do Adson, teoricamente, foi uma lesão tranquila. O Adson ele nem sequer precisava ter operado no ano passado. Ele operou por uma opção dele, para não jogar no sacrifício, com dor. Então o Vasco liberou o jogador, até porque não tem muito o que fazer, aceitou operá-lo, ele fez uma operação, deveria ter voltado no ano passado, não voltou, se reapresentou, na reapresentação reclamou de dores, por conta da placa, reclamou da placa na canela, no osso da tíbia. O Vasco levou ele novamente para a mesa de cirurgia, retirou a placa, e agora só que ele voltou a treinar. E aí ontem, através de uma nota oficial, o Vasco divulgou que o jogador ainda segue em evolução. Meu amigo, segue em evolução? Como assim? O Adson, ele teve uma canelite, né, praticamente. Canelite não, mais séria. Ele fraturou a tíbia, o osso da canela, e tá 8 meses fora. Só pode estar de brincadeira. Então, assim, são muitas camadas preocupantes. Muitas. E aí a grande pergunta que fica é: pelo que o Vasco irá brigar e o que, né, de fato, poderemos esperar do Vasco? Porque eu, meu amigo, eu não sei. Eu não sei o que esperar. Gostaria muito de saber. E quem tentou responder um pouquinho sobre o que o Vasco da Gama irá brigar foi o Paulo Henrique, o lateral direito Paulo Henrique. E a gente, é claro, traz as palavras desse lateral em uma entrevista dada ao pessoal do BTB Esportes a vocês nessa manhã de domingo. Cara, eu costumo falar que o Vasco sempre que entra numa competição é para vencer, não é simplesmente para disputar. E esse ano teremos 3 competições muito difíceis. Eu creio que o ano passado já provamos que poderíamos, por um detalhe não chegamos à final da Copa do Brasil. E nós temos os objetivos esse ano também, cara. Fazer um bom campeonato brasileiro, brigar pelos títulos nas Copas também. Já provamos que somos capazes, então claro que a gente vai dia a dia, jogo após jogo, vendo quais são as nossas perspectivas, mas, cara, o objetivo do Vasco é sempre ser campeão em tudo que disputa. Então a gente vai, cara, jogo a jogo, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, no Brasileiro, e acreditando que a gente sempre pode chegar. Então a gente vai trabalhar muito para que esse ano a gente possa conquistar alguma coisa. Bom, meu amigo vascaíno, eu venho aqui rapidamente pedir um favorzinho a vocês e dar um recado também, você que curte o nosso canal. Qual é a situação? O YouTube, ele tá travando a divulgação dos nossos vídeos. Sim, o YouTube ele não tá enviando as notificações do vídeo a vocês. Não sei se você tá percebendo isso. O nosso vídeo não está sendo notificado para você que é inscrito no canal. Então o que eu vou pedir? Para você vir aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Caso você ainda não seja inscrito, já se inscreva. Se você chegou aqui pela primeira vez, está aqui até agora porque você amarrou no conteúdo. E se você está aqui todos os dias e ainda não é inscrito, pô, tu tá de brincadeira, né, vascaíno? Então já se inscreva. E além da sua inscrição, ative esse sininho de notificação. É rápido, é simples. É só você fazer isso daí que está aparecendo na imagem a vocês, que automaticamente o YouTube estará notificando o nosso vídeo. E aí, novamente, o nosso canal
voltará com força máxima. Fechou? Conto com você, hein? Se inscreva, ative o seu sininho de notificação e larga aí o dedo no like também. É de suma importância para o crescimento do nosso trabalho. Fui, valeu e fiquem com o restante do vídeo que tá imperdível. Meu amigo torcedor vascaíno, então, né? Fazer o quê? Como a gente sempre fala, desse jeito, é dessa forma, as loucuras, né? Mesmo diante de tanto problema, Paulo Henrique deixou muito bem claro que o Vasco busca é sempre vencer. O Vasco sempre, quando entra numa competição, não entrará apenas para disputar. E a gente espera que isso aconteça. Que a mentalidade de Vasco se torne algo importante e a mentalidade de Vasco supra, né, qualquer carência, qualquer necessidade dentro desse atual elenco. E para fechar aqui o vídeo, eu trago aí a vocês imagens de alguém muito importante para a história do nosso clube. Alguém que ajudou muito o Vasco a talvez ser um clube respeitado. Alguém que passou e marcou, principalmente nas temporadas de 11 e 12. Falo aqui, é claro, do Diego Souza. Um jogador diferenciado. Um jogador que vestiu a camisa do jeito que deveria ter vestido. Se entregou, honrou e amou o Vasco. E o Diego Souza foi questionado exatamente sobre essa atual temporada. Do que precisa e, inclusive, se precisa. E a gente traz aí a vocês as palavras do Diego Souza com relação ao que o Vasco da Gama precisa para esse ano de 2025. E aí você agora, assim, aqui do lado de fora, como é que agora você também não está vestindo nenhuma camisa, teve um momento muito especial pelo Grêmio, mas também viveu muitos momentos legais com a camisa do Vasco, né? Agora aqui no Rio de Janeiro, mais próximo. Não, sem dúvida, com o Vasco, eu torço pro Vasco, eu sou Vasco. Sou Vasco, Sport e Grêmio, isso aí sem dúvida nenhuma. Vocês vão sempre estar vendo eu torcer, brigando, sofrendo e feliz com isso, né? Porque são os times que eu vou levar pro resto da minha vida. Vou estar torcendo sempre e torço para que eles se reforcem, para que possam agora, começando o Campeonato Brasileiro, eles possam estar na parte de cima da tabela para a alegria dos torcedores e minha também. As pessoas, às vezes, por ser Vasco, elas querem a grandeza de quando tinha Romário, de quando tinha Edmundo, dos anos 90, de 2011, quando eu fui campeão também. E, querendo ou não, o futebol se faz com dinheiro, né? Todo mundo investindo, todo mundo se reforçando. E vamos dar mérito ao Pedrinho, porque o Pedrinho voltou, conseguiu reorganizar o Vasco tem jogado de igual para igual, mas o Vasco precisa de reforço, porque o Campeonato Brasileiro desse ano vai ser um campeonato mais difícil dos últimos anos. Então, se não tiver uma equipe competitiva, jogadores que decidem, o Vasco pode sofrer e não é isso que a gente quer. Então, eu torço para que o Vasco consiga investidor para trazer um jogador de ponta e possa ser esse jogador que faça a diferença. O torcedor vascaíno concorda com as palavras do Diego Souza, né, como a gente apelidava ele em 2011? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, tá? Desse domingão, e já já a gente está aí de volta, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Fala Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, ajudem o nosso crescimento e como nós sempre falamos aqui no nosso canal, saudações Vascaíno.